Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. E o vídeo de hoje irá tratar sobre o seguinte tema: corpo e carne. Qual a diferença entre essas duas palavras na Bíblia Sagrada? Apesar de, em muitos textos, em muitos versículos da Bíblia, essas duas palavras estarem entrelaçadas, nós vamos observar também que as Sagradas Escrituras, em vários outros versículos, traz uma distinção entre essas duas palavras, dando significados diferentes para ambas as palavras. E é isso que nós iremos fazer a partir desse momento. Portanto, fique conosco e nos acompanhe. Primeiramente, vamos dar os significados para estas duas palavras nas Sagradas Escrituras. A primeira palavra é a palavra carne. Em muitos destes versículos que nós vamos citar da Bíblia, a palavra carne tem o significado de natureza pecaminosa. É a natureza pecaminosa que habita em nós. É a semente adâmica. Em muitas ocasiões, principalmente quando o apóstolo Paulo cita esta palavra, pois ele é um dos escritores, ou o escritor que mais faz uso destas palavras, quando ele usa o termo carne, em muitos dos versículos das Escrituras, ele a faz no sentido de natureza pecaminosa. A carne, a nossa carne, como sendo de natureza pecaminosa. E a palavra corpo, nas Sagradas Escrituras, tem o significado de algo sagrado, de algo que é santo. Inclusive, as Sagradas Escrituras chega a usar a seguinte comparação: comparar o corpo, o nosso corpo humano, com o templo, que é um lugar de culto, que é um lugar de adoração, que é um lugar onde habita-se a presença de Deus, ou onde Deus se faz presente. Então, em suma, nas Sagradas Escrituras, carne representa a natureza pecaminosa e o corpo representa algo sagrado, algo inviolável, algo santo, algo sacro. Então vamos ver alguns versículos que trazem para nós esta ideia. Primeiro vamos falar da carne. E o primeiro versículo que eu quero citar aqui é João 3,6, que diz assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Veja que esse versículo traz uma ideia de que carne é algo pecaminoso, fazendo um contraste entre a carne e o Espírito. Quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Agora veja o que diz Romanos 8, versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Observe mais uma vez o contraste entre carne e Espírito. Gálatas capítulo 5, 17 diz: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mais uma vez, contraste entre carne e Espírito. Agora Gálatas 6 e 8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Romanos capítulo 8, versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus.
Aqui o versículo 8 do capítulo 8 de Romanos diz que quem está na carne não pode agradar a Deus. Está dizendo bem claramente que a carne aqui então tem o sentido de natureza pecaminosa. Gálatas 5:24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então observe que agora aqui o escritor, o apóstolo Paulo, coloca a carne como sendo o lugar onde opera-se as paixões e as concupiscências nas nossas vidas. Ou seja, os nossos pecados têm o seu poder na nossa carne, na nossa natureza pecaminosa. Agora Efésios 2:3, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Então veja aí também o apóstolo Paulo dizendo que outrora andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e que por motivo disso éramos filhos da ira. Então veja que então esta palavra carne nas Sagradas Escrituras tem realmente esse sentido de algo pecaminoso, a nossa natureza pecaminosa, a semente adâmica, a semente que herdamos de Adão. Agora veja o que diz Gálatas 5:16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Mais uma vez, a carne está atrelada, a palavra carne está ligada à corrupção, à concupiscência, aos desejos pecaminosos. Agora Romanos 8:4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 13:14, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. E para finalizar, Gálatas capítulo 5:19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Então observamos, irmãos e amigos, que a palavra carne nas Sagradas Escrituras tem esse significado de algo pecaminoso, de natureza pecaminosa. Todavia, também não podemos negar que em outros textos, em outros versículos da Bíblia, a palavra carne tem o sentido de corpo físico, ou de hereditariedade, ou de descendência, e por aí vai. Como por exemplo, nós podemos citar aqui, por exemplo, Efésios capítulo 6, versículo 12, que o apóstolo Paulo diz, porque não temos que lutar contra carne e sangue. Aqui o apóstolo Paulo está se referindo ao sentido físico, corporal. Não temos que lutar contra pessoas constituídas de carne e sangue, pessoas reais, mas sim contra os espíritos maus, os demônios que estão espalhados nos ares. Ou podemos citar também Marcos capítulo 10:8, que é uma citação do livro de Gênesis, onde ali se diz que quando o homem se ajunta com a sua mulher, ambos tornam-se uma só carne. Ou seja, ali está se falando no sentido físico. Ou quando o apóstolo Paulo, em Gálatas 1,16, diz que quando ele foi anunciar o Evangelho, ele não consultou nem a carne
e nem ao sangue. E agora, meus amigos, vamos falar sobre o corpo. Como eu já havia dito no começo, o corpo, na linguagem bíblica, quer dizer algo sagrado, né? Então, uma coisa é o corpo e outra coisa é a carne, certo? A Bíblia faz essa distinção entre corpo e carne, né? A gente pode citar, por exemplo, quando os discípulos foram pedir o corpo de Jesus para Pilatos, né? Lá em Mateus capítulo 27, 58, quando José de Nicodemos foi lá pedir o corpo de Jesus a Pilatos, ele não foi ali buscar a carne de Jesus. Ele não foi pedir para Pilatos a liberação da carne de Jesus. Ele foi pedir a liberação do corpo de Jesus. Porque a palavra corpo traz esse sentido de algo santo, de algo inviolável, de algo que realmente seja ali um lugar como um templo, como um lugar onde está a presença de Deus, onde se manifesta-se a presença de Deus. E é o que nós vamos ver a partir de agora, deste momento, essa palavra corpo. Então, como eu havia citado, Mateus 27, 58 diz: Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. Veja o que diz a Bíblia em 1 Coríntios 6,18. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Então podemos ver aí o apóstolo Paulo falando da importância do corpo, que o corpo é algo sagrado. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica, ele está falando sobre o pecado de fornicação em específico, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Então, o nosso corpo é sagrado, é algo sagrado para Deus. Em Lucas capítulo 12, 23, Jesus diz: Mas mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Jesus está falando aqui que o corpo é mais importante do que as nossas vestimentas. As necessidades do nosso corpo são mais importantes do que quaisquer outras coisas. Agora veja o que diz aqui 1 Coríntios 6,13. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Uma coisa foi feita para a outra. Deus, porém, aniquilará tanto os alimentos como o estômago, tanto um como os outros. Mas o corpo não é para fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então veja aí, que o corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. Então veja que corpo e carne são duas coisas diferentes dentro dos conceitos bíblicos. Corpo é uma coisa e carne é outra coisa. Todavia devemos relembrar que em alguns textos, em alguns contextos, a palavra carne e corpo estão de alguma forma entrelaçadas. Porém, a grosso modo, na Bíblia, carne tem um significado e corpo tem outra conotação, outro significado. Veja agora um outro versículo, Romanos 6,12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Então, mais uma vez, o apóstolo Paulo fala aqui: não permita que o vosso corpo seja uma habitação para o mal, uma habitação para o pecado. Não permita que a carne, que a vossa natureza pecaminosa, faça com que vocês
pequem contra o vosso corpo. Domine sobre o vosso corpo mortal e se entreguem às concupiscências. Veja o que diz agora aqui em Judas, capítulo 1, versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Veja que o arcanjo Miguel e o diabo estavam disputando a respeito do corpo de Moisés. Por quê? Porque realmente o corpo é algo sagrado para Deus. Veja inclusive que a Bíblia compara a igreja com o corpo de Cristo. Veja o que diz lá em 1 Coríntios 12:12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então é isso, meus amigos. Geralmente ali nas Sagradas Escrituras, as palavras corpo e carne têm estas conotações que eu acabei de citar. Carne geralmente refere-se a algo do pecado, a algo pecaminoso, e corpo geralmente refere-se a algo sagrado. Mas aí talvez venha o seguinte pensamento: e a carne de Jesus? O que podemos falar sobre quando a Bíblia fala da carne de Jesus? Por exemplo, aqui em Romanos capítulo 8, versículo 3 diz: porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então veja ali que a Bíblia fala que Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne do pecado, mas não que a carne de Jesus era pecaminosa, mas a Bíblia diz que na semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Aqui a gente pode observar que a palavra carne, usada pelo apóstolo Paulo referindo-se a Jesus, estava querendo dizer sobre o seu corpo físico, a semelhança do seu corpo físico. E que através do seu sacrifício, através do seu sofrimento na cruz, pôde trazer a salvação para toda a carne, para todo ser humano. Também podemos citar aqui João capítulo 6, versículo 56, onde Jesus diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, quando a Bíblia usa esse termo, quando o escritor sacro usa a palavra carne ao se referir a Jesus, não estava usando essa palavra no sentido de natureza pecaminosa. Porque a carne de Jesus, na carne de Jesus não havia pecado. Não havia pecado algum em Cristo. Então, quando Jesus diz comer da minha carne, Jesus estava falando isso de maneira figurada, simbólica. Veja, por exemplo, o que diz João 6,51. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então Jesus estava fazendo uma referência ao seu sacrifício, ao sacrifício do seu corpo, a sua entrega pela humanidade. Agora olha esse versículo, João 6, versículo 63. É João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então observe que também a Bíblia diz que o verbo, o logos, se fez carne. Mas observem que a palavra carne, dentro deste contexto, não está se referindo à carne pecaminosa. Então eu gostaria de ressaltar aqui que, retirando-se a pessoa de Jesus, com relação à palavra carne, geralmente nas Escrituras a palavra carne tem um significado, tem uma conotação de algo pecaminoso. Se não vejamos as próprias palavras de Jesus.
Veja o que o próprio Senhor Jesus disse em João capítulo 6 e o versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Veja também nas palavras do próprio Senhor Jesus o que ele diz a respeito da carne, em João capítulo 3 e o versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então até mesmo o próprio Senhor Jesus sabia que esta palavra carne tem uma conotação diferente da palavra corpo, no sentido mais amplo das Sagradas Escrituras. Então, resumindo, em suma, excetuando a pessoa de Jesus, toda referência na Bíblia, ou quase todas, ou muitas das referências da Bíblia com relação à palavra carne, ela traz um sentido pecaminoso, um sentido de natureza pecaminosa. E a palavra corpo, geralmente, na Bíblia, ela traz o sentido de templo, de algo sagrado. Então, por exemplo, João capítulo 2, 21. Jesus falando estas palavras, Jesus disse o seguinte. Quando Jesus fala sobre o templo em Jerusalém, que ele reedificaria o templo em 3 dias, e os judeus interpretaram literalmente esta palavra como sendo templo físico ali na cidade de Jerusalém. Jesus, no entanto, em João 2,21, diz o seguinte: mas ele falava do templo do seu corpo. Então, nós podemos ver mais uma vez que a palavra corpo nas Sagradas Escrituras tem essa conotação realmente de templo, de habitação de Deus. Então, reiterando e terminando, dentro da linguagem bíblica, corpo é corpo e carne é carne. Amém? Espero que de alguma forma este pequeno estudo tenha de alguma maneira contribuído para a edificação espiritual de quem ouviu. Que Deus abençoe a todos e até a próxima, se o Senhor permitir.